Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre a aula número 5, que o tema vai ser castings de atores, de atrizes também, e castings para campanhas publicitárias. Então, eu já falei com vocês sobre casting fotográfico e já falei com vocês sobre casting de passarela também. Agora eu vou falar sobre para quem quer ser ator ou atriz e para campanhas publicitárias também, tá? Então, a primeira coisinha que eu quero ressaltar é a diferença desse casting para os outros que eu citei anteriormente. Esse casting tem um diferencial dos outros, porque nesse daqui vocês vão ter que mostrar para o cliente, para a pessoa que está contratando, que vocês sabem encenar, que vocês sabem falar em público e tudo mais. Por meio do quê? Primeira coisa, você vai fazer foto igual os outros, tá? Você vai fazer foto do seu rosto, da sua lateral, da sua outra lateral, para você mostrar o seu corpo, né? Pra você mostrar o seu perfil. E você vai fazer um videobook. Que seria um videobook? Seria um vídeo de você se apresentando, tá? Você vai se apresentar, você vai falar seu nome, sua idade, um pouquinho da sua carreira, tudo certinho. E aí, com isso, eles já vão ter uma noção de como você consegue falar, como você consegue se desenvolver diante de uma câmera. O que geralmente a pessoa, né, o artista que participa do casting precisa saber? Ele precisa saber lá na hora memorizar uma fala, ele precisa saber atuar ao vivo, né, diante da câmera, fazer filmagens, gravações. E nessas coisas que eu citei, o artista vai precisar mostrar para as pessoas que vão estar assistindo, que vão estar selecionando, que ele consegue atuar de uma maneira bem profissional, que ele consegue convencer as pessoas que estão assistindo de que ele é um artista, que ele está encenando mesmo. Não, assim, aquela coisa mais decorada, aquela fala mais decorada, aquela pessoa que não tem tanta experiência, que não consegue falar diante de uma câmera, porque daí não vai ser selecionado. Então, tem que mostrar isso na hora do casting artístico de atrizes e atores, para campanhas publicitárias e tudo mais. Uma vez eu participei de um casting para fazer parte de um elenco de uma campanha publicitária que seria da Sadia, tá? Seria uma ceia de Natal e aí você tinha que ensinar, tinha que falar algumas coisas, tinha que fazer algumas reações na mesa. E o casting foi mais ou menos assim. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma roupa assim de modelo, né? Tipo, que eu já citei pra vocês, a roupa básica de casting, assim, uma camiseta preta, uma calça jeans preta. Cheguei quase sem maquiagem, né? E cheguei achando que eu ia fazer foto só, alguma coisa assim. Quando eu vi o elenco que tinha lá no casting, as pessoas que estavam participando, eu fiquei assim extremamente chocada, porque eu falei, nossa, né? São pessoas totalmente diferentes de mim, estão vestidas do jeito que elas querem, super arrumadas, super maquiadas. Então, o casting artístico, ele já é totalmente diferente dos outros que eu falei pra vocês, do fotográfico, né, que é de modelo, e do de passarela. Porque o casting artístico, você vai ser um artista mesmo, você vai ser uma pessoa livre, assim. Você não precisa ir com uma roupa certa, não precisa ir com a pele básica, não precisa ir com a unha neutra, não precisa ir com nada. Porque você não vai mostrar isso. Você vai mostrar se você sabe atuar, se você sabe falar diante da câmera, se você sabe decorar uma fala, né? Um discurso. Então, é totalmente diferente, tá, gente? Outra coisinha também é que quando você chega lá para fazer o casting, geralmente vai muita gente mesmo. Nesse daí mesmo eu cheguei, acho que era 10 horas da manhã e saí de lá tipo 5 horas da tarde. Você fica o dia todo esperando porque são muitas pessoas que querem participar e são muitos perfis. Por quê? Geralmente campanhas publicitárias ou filmes curta-metragem,
eles têm muitos participantes, não só você, não só como o seu perfil. Eles têm, tipo, pessoas que são adultos, pessoas que são mais velhas, idosos, crianças, né? Então não vai ter só você lá, vão ter pessoas de todos os tipos de idades e tudo mais. Então você vai ter que esperar e geralmente é por ordem de chegada. Então quanto mais tarde você for deixando pra ir, mais por último você vai ficar pra fazer a seleção, tá bom? Porque quando é uma marca muito famosa ainda, né, uma campanha muito famosa ou algum filme assim muito renomado, vai muita gente mesmo. Então, é uma coisa assim, se não for bem organizado o casting, você vai sofrer. Daí você chegou lá para fazer o teste e aí você vai ter que preencher uma ficha, né, fazer um cadastro e colocar algumas informações suas, né, todas lá nesse cadastro, para eles terem lá uma ficha sua, caso você passe, né, no teste, eles têm que entrar em contato com você. E tinha uma ficha, gente, uma ficha assim gigantesca. Por quê? Para você fazer uma gravação, né, de uma campanha ou de algum filme, você tem que eles têm que saber muitas coisas de você. Então, primeiro, eles perguntaram o nome, documentos, essas coisas assim. Um documento também que eles pediram é o DRT, que depois eu vou falar para vocês sobre ele, tá? Que é muito importante para qualquer artista ter o DRT. Depois eu explico certinho o que é o DRT para vocês, né? Por que ele é importante. Mas bom, lá na ficha tinha que colocar sobre essas informações, tinha que colocar onde eu morava, qual era o meu endereço lá em São Paulo, né? Como eu não morava em São Paulo, eu coloquei o endereço de onde eu ficava. Tem que colocar se você vai estar disponível nos dias tal e tal, porque vão ser as gravações nesses dias, então você tem que colocar se você está disponível, porque às vezes a pessoa vai lá no teste, mas nesses dias que vão ser as gravações, ela não vai estar disponível, daí eles já descartam essas pessoas. Perguntava qual tipo de trabalho que você já tinha feito, podia colocar toda a descrição do trabalho que você já tinha feito. Por que isso é importante para a pessoa que está contratando? Porque ela vai ver assim, nossa, essa pessoa que já fez trabalhos assim, então para mim vai ser mais fácil contratar ela que já tem uma experiência. Agora, uma pessoa que não fez nenhum trabalho relacionado àqueles que eles estão querendo, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque daí você tem que treinar mais do que as outras pessoas. Na ficha também perguntava se eu estava assim disposta a decorar bastante falas, se eu tinha dificuldade em gravar, né, as palavras, se eu tinha alguma dificuldade na fala, sabe, pessoa que tem a língua presa, essas coisas assim, tudo isso tinha que colocar, gente, você tem que colocar um monte de informação. Então, era uma ficha assim, eu acredito que eu demorei uma meia hora para preencher, então cada pessoa que ia chegando lá ia preenchendo essa ficha para depois pegar um número, que seria uma senha, e aí esperar, tá? Então, essas fichas assim são importantes, você tem que preencher tudo certinho, tinha que colocar um endereço de e-mail, tinha que colocar telefone, celular, telefone fixo, tudo, para eles entrarem em contato com você caso você tenha passado. Tinha que colocar o nome do seu booker da agência, tinha que colocar o e-mail da agência também que te mandou para lá, ou se você foi por conta própria, tudo isso. Então era uma ficha bem grandona, tá? Você tinha que colocar todas essas informações. Depois então que você acabou de preencher essa ficha, você recebia uma senha e você tinha que ficar lá esperando, ó. Um tempão. Ficava lá esperando, aguardava. Aí quando chegou perto da minha vez, quando eu já tava próximo de eu entrar pra fazer o teste, eu fui lá pra uma sala e daí tinha uma moça que mexia no cabelo e tinha uma moça que fazia pele. Então, se caso você não tivesse ido maquiada, como foi o meu caso, que eu falei pra vocês que eu fui com uma assim, com um protetor solar, uma maquiagem bem básica, não tinha quase nada no rosto, por conta de eu achar que não podia ir exagerado e tudo mais. Aí cheguei lá, a moça fez um rebocão no meu rosto. Então, se você for num casting artístico, pode caprichar, tá? Porque não tem, assim, nada a ver, sabe? Não tem necessidade de você ir tão neutra. Você tem que ficar bonita mesmo, então você pode fazer maquiagem.
Então eu cheguei lá, fui maquiada, né? A moça fez uma maquiagem toda mesmo, assim, uma maquiagem mais pra noite, assim, bem pesada, porque eu ia aparecer numa câmera bem de perto e a cena que a gente gravou seria uma ceia de Natal. Então, as pessoas no Natal geralmente estão mais arrumadas, estão mais maquiadas, então a pessoa que estava encenando para tentar passar no teste tinha que estar parecido com o que ela ia ficar no dia da gravação realmente, se ela passasse no teste. Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre casting de passarela, tá bom? O que seria o casting de passarela? O casting de passarela é uma seleção para escolher o elenco que vai fazer parte do desfile que está contratando, tá bom? O desfile, ele pode ser de marcas famosas, bem famosas, ou pode ser um desfile que não é de marcas tão famosas. Mas o casting de passarela, então, é o casting que vai selecionar as pessoas para participar do desfile, tá? Como que seriam esses castings? Vamos dar uma analisada. O casting de passarela, ele já é diferente do casting fotográfico, por quê? Porque o modelo, ele vai ter que mostrar que ele sabe desfilar, tá? E o casting de passarela, a pessoa que vai estar analisando, ela vai ver a beleza, vai ver o corpo, vai ver tudo isso, mas também vai ver o mais importante, se o modelo sabe se posicionar numa passarela, tá bom? Muitas vezes o casting de passarela, ele é muito difícil, por quê? Porque cada teste que existe é um tipo de passarela. Então pode ser que você vai num lugar que vai ser um casting e vai ser uma salinha super pequena e você vai ter que desfilar de salto alto, fazendo o curva em uma salinha super pequena. Ou pode ser que você vai num casting de passarela e seja uma passarela gigantesca, que você vai ter que desfilar até lá longe e voltar. Por isso que ele é assim bem difícil, tá? É uma coisa que você precisa estar preparado para participar. E qual é o perfil que pode participar desse tipo de seleção? O perfil mais indicado é o perfil fashion, como eu já expliquei para vocês. Então, vocês já estão craques e já sabem o que é o perfil fashion. O perfil fashion é aquele modelo que é magro, alto, que está nas medidas que o mundo da moda pede. Então, esse casting de passarela, geralmente são os modelos fashions, que são os que podem ir. Na sua agência, vai ter sempre um booker que vai cuidar de você, que é a pessoa que vai te intermediar entre o cliente que está contratando e entre o modelo. Esse booker, ele já vai te informar se você tem condições de ir a esse casting ou não, tá? Ele vai falar assim, olha, linda, esse casting aqui, acho melhor você não ir porque está um pouquinho fora das medidas, e essa cliente, ela gosta de meninas que estão dentro das medidas. Uma vez, gente, aconteceu de eu ir a um casting, né, e eu não tava com as medidas certas, porque é difícil, é uma luta, meu quadril é bem largo, não consigo perder medida, mas estamos aí na luta, né? E aí eu fui nesse casting e eu cheguei lá e daí eles foram medir, eles fizeram as medidas, eles mediram cintura, altura, tudo, todas as medidas. E aí o cara que mediu ele já falou assim, ah, então, é que a gente está procurando meninas que estão dentro das medidas que a gente pede. E daí eu fiquei super chateada, não por eu não estar dentro das medidas, eu não fiquei chateada por isso. Eu fiquei chateada por o meu booker não ter me avisado sobre isso. Então, por que eu fui até lá? Eu gastei meu tempo, eu gastei dinheiro, eu fui até lá na maior esperança, porque era um casting de uma estilista super famosa, e aí eu cheguei lá e recebi essa mensagem, e eu fiquei super chateada. Então, o certo é o booker da agência indicar você para o casting certo, tá? Se você vai ter que ir para o casting fotográfico ou de passarela. Como eu falei, o de passarela ele é mais específico para o perfil fashion,
porque é o que o mundo da moda ainda pede. Mas pode acontecer de ter desfiles que vão contratar pessoas, modelos que não estejam dentro do padrão também. Pode ser modelo que é mais baixa, modelo que não tem as medidas dentro do padrão, que tá um pouquinho fora das medidas, tá? Então depende muito do desfile, mas a maioria dos desfiles contratam modelos fashion, tá bom? Eu fui assistir um desfile uma vez, e nesse desfile tinha muita gente, sabe? Um casting bem variado, de pessoas assim, tinha até um senhor desfilando, tinha adulto, tinha mulher que tava grávida, tinha todo tipo de corpo, todo tipo de personalidade. Então, quando é um desfile assim, aí a agência vai te avisar, ó, pode ir, porque daí você tem chance de conseguir. Ou quando for um casting de uma cliente que só gosta de pessoas que estão dentro das medidas, eles também têm que avisar. Você tem que avisar tudo isso, tá, gente? Porque senão você vai ficar perdido e aí você acaba perdendo dinheiro, você acaba ficando chateado, que nem aconteceu comigo, tá? Então, o casting de passarela é especificamente para contratar modelos para fazer parte de um desfile de alguma marca específica. Agora, para quais eventos são direcionados esses castings? Os castings de passarela são direcionados para eventos de desfiles, como eu falei, podem ser desfiles de marcas individuais, não tão famosas, ou marcas famosas, ou podem ser os desfiles mais famosos do Brasil, que são São Paulo Fashion Week e Casa de Criadores. Esses dois desfiles, gente, que são os mais, assim, cobiçados pela carreira de modelo, são os desfiles que têm mais nome e que acabam criando a carreira da modelo brasileira ou do modelo brasileiro, que tem o perfil fashion, tá? Lembrando sempre disso. Então, vou falar um pouquinho sobre esses dois eventos, que são dois eventos importantíssimos para o mundo da passarela, o mundo brasileiro da passarela. Então, o primeiro que eu vou falar é o São Paulo Fashion Week. Vou contar um pouquinho sobre o criador, sobre a história, para vocês entenderem como é fantástico esse desfile e como as modelos e os modelos têm que tentar participar. Vou falar com vocês primeiro sobre o São Paulo Fashion Week. O que é o São Paulo Fashion Week, gente? São Paulo Fashion Week é o maior evento de moda do Brasil. E o mais importante da América Latina. Eu descobri esses tempos também que o São Paulo Fashion Week é a quinta semana da moda mais importante do mundo. A quinta semana da moda mais importante do mundo, tá? Então, não é qualquer evento. O São Paulo Fashion Week é um evento extremamente importante, extremamente com visibilidade. É um evento, assim, que todas as modelos e modelos fashion sonham em participar, tá? O São Paulo Fashion Week, ele abrange os estilistas brasileiros mais famosos, ele abrange as melhores marcas brasileiras, tá? Ele abrange os supermodelos, ou seja, modelos que são bem famosos no Brasil, e abrange também os new faces, o que são os new faces? New faces são os modelos que estão começando no mundo da moda. Então, se você está começando e você quer, você também tem chance. Então, você pode ser um new face e você pode ser um supermodelo. E mesmo assim, você vai participar do São Paulo Fashion Week, tá? Só basta tentar e não desistir, tá bom? O São Paulo Fashion Week também é um evento que mostra muito a moda brasileira, tem muitas celebridades assistindo, tá? Muitas celebridades assistindo, pessoas influentes, pessoas que trabalham com internet, que trabalham com reportagens, fotografias, com pessoas que compram, né, de marcas brasileiras, pessoas importantíssimas do mundo inteiro vêm pro evento, tá? O evento acontece todo ano, não tem um ano que fica sem,
mesmo agora no ano da pandemia, ele não ficou sem acontecer, ele foi online, tá bom? Então o evento acontece todo ano, é muito, muito importante para a carreira de um modelo fashion participar do São Paulo Fashion Week, tá? Eu já fui, mas fui como uma convidada para assistir só. Não consegui nem chegar a ir aos castings, porque como eu falei para vocês, precisa estar dentro da medida, precisa ser o padrão fashion, e eu ainda não tô dentro da medida. Eu tava inclusive esse ano fazendo dieta para tentar, mas aí aconteceu a pandemia e tudo mais, e não consegui ir, mas é o meu sonho e eu ainda vou tentar. E hoje eu vou falar com vocês sobre os castings de musicais. Quem nunca teve o sonho de participar de um musical? Principalmente aqueles musicais da Broadway, aqueles musicais bem famosos e bem conhecidos, né? Que a gente se espelha, vê em filmes e tudo mais. É isso que eu vou falar pra vocês, vou ensinar um pouquinho das coisas que eu já vi, que eu já conheci. E eu espero muito que vocês consigam aprender com essa aula, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para você participar de um casting de musical, você tem que ser um artista que vai ser multidisciplinar. O que é multidisciplinar? É aquele artista que consegue fazer várias coisas. Então, para o artista participar de um musical, ele tem que saber dançar, cantar, atuar, tudo isso. Por quê? Porque no musical, o artista principal, né, a pessoa que é principal, o personagem principal, ele tem que saber cantar, ele vai saber, vai falar também, vai encenar, pode ser que ele tenha que dançar. Então, o artista, ele precisa ser multidisciplinar. E como que um artista se torna multidisciplinar? Isso eu sempre falei e eu acho que é muito verdade, acredito muito nisso. A pessoa que ela é artista, por exemplo, se ela é cantora, ou se é bailarina, ou se é atriz, ela consegue desenvolver facilmente um outro tipo de arte. Então, digamos que uma pessoa é cantora e ela queira dançar. Para você cantar, você tem que ter várias habilidades. E a dança envolve habilidades também. Então, se a pessoa conseguiu desenvolver as habilidades de artista para cantar, ela também vai ter uma facilidade para conseguir dançar e para conseguir encenar e assim por diante. Então, os castings de musicais, eles vão exigir do artista, né, que ele seja multidisciplinar. Então, é isso, né, que a gente sempre vê, observa quando vai assistir um musical. Eu já fui assistir vários, depois eu vou contar melhor pra vocês. Mas quando você assiste um musical, você consegue perceber que os artistas que estão lá, eles realmente conseguem fazer de tudo. Então fica muito bonito, fica uma coisa muito legal de assistir, muito profissional. É um sonho, assim, para quem tá na carreira de artista, querer participar de um musical, tá? Eu já assisti alguns lá em São Paulo, né? Já fui com a escola, já fui assistir lá. E assim, eu me apaixonei por esse tipo de musical, né? Que eu assisti lá, que tinha música, dança, teatro, tinha tudo. E era perfeito. Depois eu vou contar pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho o que seria um musical. Contar um pouquinho da história do musical para vocês entenderem como que funciona tudo isso. Então, um musical nada mais é do que uma apresentação artística que vai mostrar diversos talentos e vai ter um enredo, ou seja, vai ter uma história, vai contar uma história. Então, esse musical, ele vai conter dançarinos, né, bailarinos, vai conter cantores, vai conter o personagem principal, ou a personagem, o antagonista, né, vai conter vários personagens e vários artistas. Então, é uma diversidade artística, tá bom? Um musical é uma diversidade artística. Então, os musicais, eles surgiram, eles foram influenciados pela comédia musical,
que surgiu lá na Inglaterra no final do século XIX. E depois foi mudando algumas coisas e foi se aperfeiçoando e se tornou um teatro musical, tá bom? Então, o musical em si, ele vem de origem lá das comédias musicais que aconteciam antigamente. Como que acontecem esses musicais hoje em dia no Brasil? Os mais famosos acontecem na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? São os musicais mais famosos. O Brasil começou a ter umas apresentações de musicais da Broadway, que vem lá da Broadway mesmo. Então, esses musicais, né, foram inspirados nos musicais da Broadway e existem no Brasil hoje em dia. Tanto que eu já fui assistir, gente, eu fui assistir 3, que depois eu vou contar pra vocês e mostrar um pouquinho de como eles são. E eu fiquei, assim, encantada, sério. É uma coisa artística que não tem como comparar com outros tipos de apresentações. São apresentações muito, muito interativas com o público e que tem todos os tipos de arte. Então a pessoa se conquista na hora que tá assistindo, assim, a pessoa fica impressionada. Eu fiquei de cara. Uma vez eu fui com um amigo meu e ele tava sentado do meu lado e daí a hora que começou a apresentação, ele fez assim, ó. Ficou assim, com a boca aberta assim. Tipo, de boca aberta mesmo. A reação dele foi essa. Ele ficou assim e não conseguia fechar a boca de tão impressionado que ele tava. Só pra vocês terem uma noçãozinha de como são os musicais, tá bom? Agora, lá em São Paulo, geralmente quem começam a participar desses musicais são pessoas que têm diversos talentos em uma pessoa só. Como eu falei, a pessoa ela tem que saber cantar um pouco, ela tem que saber dançar e ela tem que saber atuar. Muitos atores e atrizes de hoje em dia famosos começaram atuando em musicais. Um exemplo muito, muito grande disso é a atriz Larissa Manoela, que hoje em dia é uma influencer, né, no Brasil, muito grande na carreira artística. Ela começou a ensinar em musicais bem pequenininha. E muitos outros artistas que participam de novelas começaram a ensinar nos musicais. Porque os musicais, eles formam um artista. Porque o artista, né, a pessoa que participa de uma novela, ela tem que saber encenar muito bem, ela tem que ser uma pessoa que tem aquele dom muito, muito aflorado para poder chamar a atenção e fazer um papel importante numa novela. E num musical, a pessoa aprende a desenvolver muitas coisas, né? Ela aprende a cantar, ela aprende a dançar, aprende a fazer muitas coisas. Então, vira um artista multifuncional, que tem várias funções e consegue diversos trabalhos por conta disso. Um musical, ele é muito, muito... ele tem um currículo muito grande, né? Deixa um currículo muito grande para um artista. Ele tem uma bagagem muito grande para um artista, para qualquer artista. Então, quando uma pessoa fala, eu participei de um musical, aí você já fica, nossa, participou de um musical? Então, o artista que ele participa de um musical, ele acaba tendo uma bagagem muito grande no seu currículo profissional e acaba sendo considerado um artista de alto padrão, sabe? Uma pessoa que consegue fazer diversos tipos de trabalho. Hoje em dia, para você conseguir fazer os testes para passar nesses musicais, você tem que se locomover para a cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, que são o centro, tá bom? Desses tipos de apresentações. Pelo menos das apresentações, né, de musicais mais famosos, que tem uma validade melhor, assim, né? Muito boa. Então, são essas as cidades que acontecem esses musicais. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns musicais famosos e conhecidos no mundo e no Brasil também, que já aconteceram, e vou mostrar um pedacinho de cada um para vocês terem uma noção do que é esse mundo aí de musicais, que é encantador realmente. Para pessoa que é artista, é encantador demais. Vou começar falando para vocês sobre o musical do Rei Leão.
que é inspirada no filme do Rei Leão da Disney. É exatamente a mesma história, pessoal, é exatamente a mesma história, só que, né, encenado por pessoas de verdade. E as pessoas, elas ficam vestidas de animais. É espetacular. É, assim, um dos musicais mais bonitos que eu já assisti. E tem canto, tem dança, é de arrepiar. Então eu vou deixar pra vocês um pedaço pra vocês se deliciarem nesse musical, tá bom? Tudo existe em um equilíbrio muito delicado. Como rei, você precisa entender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas, da formiguinha que rasteja ao antílope saltitante. Mas pai, a gente não come os antílopes? Sim, Simba. Jovem senhor, um dia você vai ser rei e aí vai poder caçar aquelas babonas, carniceiras, estúpidas e sabentas do amanhecer ao pôr do sol. Oi pessoal, hoje eu vou dar início à nossa 8ª aula. Como eu já falei anteriormente, todos os castings que existem, tá? Então eu falei sobre o casting fotográfico no primeiro vídeo, falei depois sobre o casting de passarela, depois sobre o casting de artístico, né, ou de campanha publicitária, e o casting também de figuração, e depois eu falei por último sobre o casting musical, tá bom? Então eu conversei com vocês sobre todos esses castings e agora nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. O assunto que a gente vai abordar nesse vídeo, nessa aula, é como dar início a uma carreira artística. Isso é muito importante, porque tem pessoas aqui que estão assistindo a aula que ainda não começaram e ainda não tem noção de qual que é a arte que gosta, porque às vezes gosta da arte, mas não sabe, não se encontrou ainda. Então, é um assunto bem legal, uma abordagem bem legal que eu quero conversar com vocês, tá bom? O primeiro tópico que eu vou colocar nessa aula é: o que você tem que fazer, artista? Você tem que identificar qual setor artístico que você quer fazer parte. Como assim identificar? Como que você vai descobrir o que você realmente gosta? Porque pode ser que a pessoa já nasceu e ela já, por exemplo, já faz aula de dança desde pequena, então ela gosta do setor da dança e ela é uma artista que dança. Mas pode ser que a pessoa gosta da arte desde pequena, né? Gosta das artes, de todas as artes, mas ainda não identificou qual que ela quer fazer parte, tá? Então, esse primeiro ponto é identificar qual que é o setor que você quer fazer parte da arte. Por quê, gente? Se você não identifica o setor que você quer participar, que você quer se desenvolver melhor, você vai ficar, sabe aquela pessoa que fica pulando de galho em galho? Tipo, eu comecei a cantar, aí depois eu fui pra dança, aí depois eu fiz aula de teatro, aí depois eu não gostei da aula de teatro, daí eu fui fazer a carreira de modelo. Não. Vamos tentar identificar em nós, né, em vocês que ainda não começaram, qual que seria a arte que vocês querem fazer parte. Qual que é a que mais vocês admiram, qual que vocês acham que vocês têm capacidade e começar a estudar, a pesquisar sobre essa arte. Claro que você pode fazer algumas aulas experimentais, por exemplo, faz uma aula de música, faz uma aula de dança, faz uma aula de teatro,
faz um workshop de modelo, né, de passarela, faz essas coisas para você identificar qual que é o que você gosta. Você pode fazer. E aí, se você identificar, né, qual que vai ser o setor artístico que você vai querer seguir carreira mesmo, aí você começa a especificar, fazer mais aulas, mais cursos, treinar em casa, correr atrás de uma agência, né? Se for uma agência, por exemplo, se você for cantor, correr atrás de uma produtora musical. Se você for modelo, você vai correr atrás de uma agência de modelos. E isso, você vai identificar então para você se focar em um setor artístico. Ah, mas você falou que um artista ele pode ser multidisciplinar. O que é multidisciplinar? É aquele artista, né, que consegue fazer várias artes, que sabe dançar, sabe cantar, sabe atuar. Claro que você pode ser, mas primeiro você tem que ter em mente alguma arte que você vai focar. Depois que você aprendeu essa arte, aí você vai poder aprender todas as outras. Mas a gente tem que focar em uma pra gente aprender, porque senão a gente não consegue fazer nada certo, a gente não foca em nada, não consegue fazer nada de uma maneira correta. Então, vamos identificar, né, o primeiro pontinho que eu vou falar nessa aula é identificar qual que é o setor artístico que você vai querer seguir, tá bom? Segunda coisinha, quando você inicia a carreira de artista, qualquer carreira que seja de artista, você tem que investir um dinheirinho. Por que você tem que investir? Porque a carreira artística, ela requer muitas coisas. Por exemplo, um cantor, certo? Um cantor, se você for fazer mesmo umas aulas de canto, você vai ter que gastar um pouquinho. Se você for comprar alguns instrumentos para tocar ou para você acompanhar junto no canto, você vai ter que gastar um pouquinho. Se você for fazer uma carreira de modelo, você vai ter que investir para começar em algumas coisas que eu já citei lá no vídeo de modelo, por exemplo, que eu falei para vocês, que você vai ter que começar a ir para cidades maiores, né, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, para você ter acesso aos testes, né, para você tentar passar e conseguir trabalhos. Você vai ter que fazer algum curso ou na sua casa mesmo de passarela. Vai ter que ter aquele look que eu falei para vocês irem aos testes. Então, todas as carreiras artísticas você vai ter que investir um dinheirinho no começo, tá? Porque tem alguma coisinha ou outra que você vai ter que acabar comprando ou que você vai ter que fazer, né, para tentar conseguir a carreira. Então é importante lembrar que vai precisar investir um dinheirinho no começo. Mas se você não desistir e continuar na carreira e fazer todos os testes e ir atrás, correr atrás de verdade mesmo, você vai recuperar esse dinheiro rapidinho. Então é um dinheiro só para investir no começo, que depois você vai ter um retorno para você, artista, tá bom? Então identifica o setor que você quer e investe uma graninha para começar, para estar começando, fazendo algum curso, fazendo alguma coisinha que vai ajudar você na carreira de artista, do artista que você escolher, do setor que você for escolher, tá bom? Então lembra sempre disso para começar. Então, dando início à sua carreira artística, escolhendo o setor, investindo um pouquinho de dinheiro, o que você tem que fazer também, que é um ponto muito importante? Você tem que se comprometer com a carreira, porque se você não se compromete, você não vai conseguir ser levado a sério em nenhum local, nem na aula que você for fazer, nem nos testes que você for. Você tem que estar comprometido à sua carreira. Não adianta você querer fazer 1000 outras coisas e também seguir essa carreira profissional. Para você ser um artista, você tem que se dedicar ao máximo, você tem que estudar, você tem que ter cursos, você tem que fazer várias coisas que vão te ajudar a melhorar, a ser um artista melhor. Então, tem muitas pessoas que começam na carreira artística, porém não levam a sério e daí não conseguem seguir carreira mesmo. As pessoas começam e daí quando vai começar
a ter uma carreira, a pessoa já desiste ou a pessoa não leva a sério tanto. E isso eu já vi muitas pessoas que tinham dons assim para serem artistas muito fodas e não fizeram isso, tá? Então a gente tem que começar a carreira, né? Tem que escolher qual é a arte que a gente vai querer representar e não desistir, né? Ficar persistindo, ficar comprometido com essa carreira. Porque se você começa uma carreira artística e daí você já não tem comprometimento, você não quer saber de estudar, você não quer saber de fazer curso, você não quer saber de fazer nada, vai ser difícil você continuar e você conseguir trabalho. Ainda mais esses testes que eu falei pra você, todos esses castings são coisas importantíssimas, né? Que são para trabalhos assim muito renomados nas carreiras. Por exemplo, que eu dei exemplo na carreira de modelo, sobre o São Paulo Fashion Week, sobre a Casa de Criadores, são eventos que são assim extremamente renomados. Como eu falei dos musicais também, os musicais da Broadway brasileiros são extremamente renomados também. Então, são eventos que para você passar, para você tentar entrar, você tem que ter uma noção das coisas que aquela carreira artística tá querendo naquele momento, o que o cliente daquele trabalho procura num artista. Você tem que se dedicar. Porque, como eu falei, você é só mais um lá no teste, você não vai ser o centro das atenções, você só vai chamar atenção se você realmente estudou, se você realmente se dedicou, se você treinou, se você se capacitou para passar em um teste desse, tá bom?